Oi, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre produção textual, redação do gênero notícia. Bom, antes da gente dar as dicas, vamos entender o que é a notícia. Notícia é a expressão de um fato novo que desperta o interesse do público ao qual se destina. Por exemplo, gente, olha lá. Quando um cachorro morde um homem, não é novidade, então não é notícia. Mas quando um homem morde um cachorro, é uma novidade, então isso vira uma notícia. Portanto, a notícia é uma narrativa curta, oral ou escrita, né? Através de TV, ou rádio, jornais, revistas. É um acontecimento atual, com o interesse geral. E a notícia contém sempre uma novidade para gerar o interesse. Mas e qual é a diferença entre reportagem e notícia? Notícia informa fatos de maneira objetiva, aponta as razões e efeitos e tem uma estrutura bem curta. Já a reportagem vai mais a fundo, faz investigação, tece comentários, quer dizer, escreve comentários, levanta questões, perguntas, dúvidas, discute, argumenta, então é bem mais abrangente, tá? Mas falando ainda sobre notícia, que é o nosso foco aqui, vamos tentar entender quais são os passos. Então, os passos: primeiro, é fazer o título. Segundo, é escrever o primeiro parágrafo, que deve englobar relatos sobre o que, onde, quando aconteceu, né? E as pessoas que estão envolvidas, né? Esses elementos são importantes nesse primeiro parágrafo, que a gente chama de lead, que a gente vai ver depois. No segundo parágrafo, eu aprofundo um pouquinho mais a notícia, indicando as causas, os porquês, né? As consequências, incluindo inclusive falas de especialistas para endossar o assunto em questão. Já no terceiro parágrafo, se tiver o terceiro parágrafo, né, é apresentar uma curiosidade, mas não necessariamente precisam se ter 3 parágrafos. Apenas 2 parágrafos e chegando à conclusão já é o suficiente. E aí a gente finaliza colocando uma foto para ilustrar melhor essa notícia. Então, no resumo aí que a gente precisa estar colocando foco primeiro, numa notícia, tem que ter o título, que tem por objetivo reter a atenção do leitor nessa notícia. O lead é o primeiro parágrafo. Então, aqui eu tenho que ter o conteúdo mais objetivo possível, sintetizado, para amarrar o leitor a essa notícia. E no terceiro e último bloco, que seria o segundo parágrafo, é o corpo da notícia, é o desenvolvimento do texto, explicando as consequências, o porquê, as causas, né, de que ocorreram os fatos, e aqui eu posso ter o comentário de um especialista. Então, olha só, aqui eu consigo ver mais claramente como é que eu faço, eu escrevo uma notícia. Então, eu tenho o lead, né, que é o primeiro parágrafo, que tem o clímax, quer dizer, o ponto máximo do acontecimento. Aqui deve conter quem, o que, onde, quando. Depois, no segundo parágrafo, eu tenho o corpo da notícia, que é o desenvolvimento, como e por quê. E eu já faço a conclusão, e se eu quiser colocar algum comentário de um especialista, melhor para endossar, quer dizer, certificar melhor do que eu estou falando, tá? Então, em grau de importância, o primeiro parágrafo é mais importante do que o segundo e último parágrafo, tá? Então, algumas coisas que você tem que revisar no seu texto de notícia. O título foi inserido? Ele destaca o aspecto mais importante do fato notificado? No primeiro parágrafo, foi indicado o que aconteceu, onde aconteceu, quando e as pessoas envolvidas no fato notificado? No segundo parágrafo, foi aprofundado o fato noticiado, indicando as causas, as consequências, o porquê, né? E aí, por fim, a foto para complementar as informações noticiadas, informadas. Então, olha só aí, ó. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então, o título: Primeiro Hotel em Marte para Turistas. O lead, tanto faz a forma como escreve, tá? Então, tem que ter essas perguntas principais. Então, na notícia que eu vou estar lendo para vocês o quê? Inauguração do primeiro hotel para turistas. Quem? Eu dei um nome qualquer aí, chutei, né? Paulo Martins, o primeiro brasileiro astronauta. Quando? Dia 29 de maio de 2020. Onde? Em Marte. Por quê? Que é o terceiro parágrafo, né? As causas, as consequências.
para os turistas brasileiros viajarem e espiarem de longe tudo o que se passa no planeta Terra. Então, olha só, gente, se eu tivesse que ler para vocês a notícia, olha como ela ficou. Então, o título: Primeiro Hotel em Marte para Turistas. Então, eu começo o primeiro bloco, que é o lead. O homem finalmente chega ao planeta Marte de forma bem inusitada na tarde de hoje. Paulo Martins é o astronauta brasileiro responsável por essa marcante missão da NASA. Nesse planeta, será construído pela primeira vez um hotel, o Grand Palace, para turistas se hospedarem por até 7 dias e espiarem de longe tudo o que acontece na Terra. O cientista, engenheiro e astronauta promete ser uma experiência inesquecível. Esse é o meu lead. Agora eu vou para o segundo parágrafo, né? Que é o terceiro item aí. Por quê? Paulo Martins ainda conclui. Por quê? E eu coloco ainda a menção, o comentário do especialista, que no caso é o Paulo Martins. Paulo Martins ainda conclui: tudo será registrado em lives na timeline da página do Facebook da NASA. E em 3 meses, tudo estará pronto. E as primeiras viagens já estão marcadas para dezembro. Será a nossa maior conquista realizada pelo Centro de Pesquisas da NASA e um marco na história do mundo. Percebe? Então, eu coloquei o título, eu fiz o grande bloco, que é o primeiro parágrafo do lead, e o segundo parágrafo que eu só concluí aí como que seria, por quê, como, as consequências, e aí eu endossei lá, eu coloquei o comentário do especialista. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tenham um ótimo estudo e até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar o seu joinha, né, o seu like e de se inscrever no canal.